O conflito recente entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil envolve uma série de postagens de Musk contra Moraes. Musk acusou Moraes de fazer exigências que violam a legislação brasileira em relação à plataforma X, antigo Twitter, pedindo a renúncia ou impeachment do ministro. Musk anunciou que liberaria contas na rede social que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais, o que poderia beneficiar influenciadores e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele também ameaçou fechar o escritório do X no Brasil devido a multas pesadas aplicadas pelo ministro, que estariam afetando as receitas da empresa. Por que Alexandre de Moraes multou o X? O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil impôs uma multa diária de R$100 mil por perfil caso a rede social X, antigo Twitter, desbloqueie perfis que foram proibidos judicialmente. A decisão veio após Elon Musk, dono da plataforma, ameaçar reativar contas suspensas por decisões judiciais e desobedecer ordens da justiça brasileira. Moraes também ordenou que a conduta de Musk seja investigada em um novo inquérito e incluiu o bilionário entre os investigados no inquérito das milícias digitais. A multa visa garantir o cumprimento das decisões judiciais e prevenir a disseminação de desinformação e desestabilização das instituições democráticas. Qual foi o motivo para bloqueio das contas? O motivo para o bloqueio das contas pelo ministro Alexandre de Moraes foi para impedir a disseminação de atos que violam a Constituição. As contas bloqueadas estavam suspeitas de financiar manifestações antidemocráticas, incluindo ações em rodovias federais e em frente a quartéis, que pediam a intervenção das Forças Armadas no governo. Essas medidas foram vistas como uma ameaça à ordem constitucional e à democracia. Como o X está lidando com essa situação? A plataforma X, antigo Twitter, está lidando com a situação das multas impostas pelo ministro Alexandre de Moraes de várias maneiras. A empresa apresentou um recurso ao Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil, argumentando que as medidas adotadas pelo ministro poderiam ser consideradas inconstitucional e ilegal. Além disso, o dono da plataforma, Elon Musk, ameaçou não cumprir as decisões do STF e reativar perfis bloqueados, o que levou a uma resposta do ministro com a imposição de multas diárias em caso de descumprimento. A situação é complexa e envolve questões de liberdade de expressão, soberania nacional e a aplicação de leis locais a empresas globais de tecnologia. Qual é a posição do STF sobre o recurso apresentado pelo X? A posição do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o recurso apresentado pela plataforma X, antigo Twitter, ainda não foi divulgada em detalhes. No entanto, o STF reconheceu a relevância jurídica, econômica e social do tema, indicando que a matéria ultrapassa os interesses individuais e tem repercussão geral. Isso sugere que o STF está tratando o caso com a seriedade que questões de liberdade de expressão e aplicação de leis em plataformas digitais exigem. A decisão final do STF sobre o recurso será um marco importante para o futuro da regulação de redes sociais no Brasil? Quando podemos esperar uma decisão final do STF? A decisão final do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre o recurso apresentado pela plataforma X, antigo Twitter, ainda não tem uma data específica anunciada. O STF reconheceu a importância do caso e a necessidade de uma análise detalhada, o que sugere que a decisão será tomada com cuidado e atenção às implicações legais e sociais. Continuaremos acompanhando o desenvolvimento do caso para atualizações futuras. Qual é a opinião pública sobre o papel do STF nesse conflito? A opinião pública sobre o papel do Supremo Tribunal Federal, STF, no conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes é diversificada. Alguns veem as ações do STF como necessárias para manter a ordem constitucional e prevenir a disseminação de desinformação. Outros, incluindo Musk, acusam o STF de censura e violação da liberdade de expressão. O governo brasileiro defendeu o STF, reforçando a importância de respeitar as decisões judiciais. Ministros do STF consideram as ameaças de Musk um blefe e avaliam uma resposta institucional,
ponderando que a suspensão da plataforma X no Brasil poderia prejudicar mais a direita do que a esquerda. A situação é complexa e continua a evoluir, com muitos brasileiros acompanhando de perto para ver como ela se desenrolará. Como a mídia está cobrindo esse conflito? A mídia está cobrindo o conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes com grande interesse, destacando as implicações legais e políticas. Os relatos variam desde a análise das ações de Musk como um desafio à autoridade do STF até a discussão sobre liberdade de expressão e censura. Alguns veículos de comunicação estão focando nos Twitter Files Brasil liberados por Musk, que visam estimular ataques da direita ao ministro do STF. Outros estão tentando entender o conflito de um ponto de vista técnico, considerando as denúncias graves e a necessidade de investigação e prova. A cobertura também inclui a resposta do STF, que ainda não se manifestou oficialmente sobre as declarações de Musk. O caso está sendo acompanhado globalmente, dada a relevância de Musk no cenário tecnológico e as questões de soberania e legislação digital em jogo. Qual é a opinião de especialistas jurídicos sobre esse conflito? A opinião de especialistas jurídicos sobre o conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes é variada. Alguns especialistas veem as ações de Musk como um desafio à autoridade do STF e uma possível violação da soberania nacional, enquanto outros argumentam que as decisões do STF podem levantar questões sobre liberdade de expressão e censura. A ex-secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça, Estela Aranha, por exemplo, classificou as ações de Musk como um ataque de forças políticas estrangeiras de extrema-direita a instituições democráticas do Brasil e destacou a necessidade de regulamentação adequada para redes sociais. A situação é complexa e está sendo acompanhada de perto pela comunidade jurídica, que aguarda os próximos desenvolvimentos e a resposta do STF. O conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes pode ter implicações significativas para outras empresas de tecnologia globalmente. Ele destaca os desafios enfrentados pelas plataformas digitais ao operar em diferentes jurisdições com leis variadas, especialmente em relação à liberdade de expressão e à moderação de conteúdo. As ações de Musk podem encorajar outras empresas a adotar posturas mais firmes contra exigências governamentais que considerem excessivas ou contrárias aos seus princípios. Por outro lado, isso também pode resultar em uma maior regulamentação e fiscalização por parte dos governos, buscando assegurar que as empresas cumpram as leis locais. O caso pode servir como um precedente importante para o equilíbrio entre operações comerciais, direitos digitais e soberania nacional? Qual é a posição do governo dos Estados Unidos sobre esse conflito? A posição do governo dos Estados Unidos sobre o conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes não foi claramente expressa em declarações oficiais. No entanto, é comum que o governo do ZEUA acompanhe de perto questões que envolvem grandes empresas de tecnologia americanas e questões de liberdade de expressão, especialmente quando essas questões têm implicações internacionais. Se houver uma posição oficial, ela provavelmente será divulgada através de canais diplomáticos ou declarações de representantes do governo. Como isso pode afetar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos? O conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes tem o potencial de afetar as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, especialmente no que diz respeito à governança da internet e à liberdade de expressão. Enquanto o governo do ZEUA ainda não expressou uma posição oficial, a situação pode levar a discussões sobre a jurisdição e a aplicação de leis nacionais a empresas globais de tecnologia. Se o conflito escalar, poderia haver repercussões diplomáticas ou comerciais, mas até o momento, não há informações concretas sobre mudanças nas relações bilaterais. Como outras nações estão reagindo a esse conflito? A reação de outras nações ao conflito entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes tem sido principalmente de observação, com a mídia internacional cobrindo extensivamente os eventos. Não há relatos de declarações oficiais de governos estrangeiros sobre o assunto, mas a situação está sendo acompanhada globalmente devido à sua relevância para questões de liberdade de expressão, governança da internet e o impacto nas operações de empresas de tecnologia multinacionais.
Quais são os argumentos apresentados por organizações defensoras da liberdade de expressão em relação ao caso? Os argumentos apresentados por organizações defensoras da liberdade de expressão em relação ao caso entre Elon Musk e Alexandre de Moraes enfatizam a importância da liberdade de expressão como um pilar fundamental do Estado democrático de direito. No entanto, ressaltam que essa liberdade não é absoluta e deve respeitar os limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, especialmente quando colide com outros direitos fundamentais como a dignidade da pessoa humana. As organizações argumentam que a liberdade de expressão não deve amparar discursos de ódio, apologia a crimes, difamação, calúnia ou injúria, e deve ser exercida de forma responsável. Além disso, destacam que os conflitos entre a liberdade de expressão e outros direitos, como o direito à intimidade, devem ser analisados caso a caso, considerando a relevância pública da informação e a proteção de direitos individuais. Em situações de conflito, alguns especialistas defendem que deve prevalecer a liberdade de expressão, principalmente quando a informação divulgada é de interesse público. Contudo, há um consenso de que é necessário um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção de outros direitos fundamentais, evitando abusos e garantindo a integridade e o respeito mútuo na sociedade.